cheguei em Israel de paraquedas, literalmente. A ideia que eu tinha de Israel era: aqui é um lugar onde, lá, né, que eu era criança, eu estava no Brasil, lá é um lugar onde tem bomba, tem camelo e as mulheres de véu. Essa é a ideia que eu tinha de Israel. Então, eu não tinha uma ideia de um país moderno, um país com tecnologia, um país como outro qualquer. Então, não tinha nenhuma ideia, não sabia da cultura judaica, até que eu fui estudar com judeus. Né? Eu fui estudar com eles, viver com eles, aprender o idioma do povo de Israel. Então, quando eu cheguei em Israel, eu percebi que as aulas eram diferentes. Eu tinha aula de árabe. Gente, eu sempre tirei nota quase 0 em árabe, é muito ruim em árabe. Só que aí, depois, quando eu fui para o ensino médio, não tinha mais aula de árabe. Aí tinha aula de Bíblia, né? Foi aí que eu fui ter aula de Bíblia, aula de Tanakh. E a Tanakh, a Bíblia que é usada em Israel, é a Bíblia para você entender o Antigo Testamento. Em Israel não se chama Antigo Testamento. Em Israel não se chama assim, mas por quê? Porque para eles não é antigo. É a Bíblia e pronto. Então, a Tanakh, Torá, que é o Pentateuco, Neviim, que é profetas, e Ktuvim, que é os escritos. Então, a Bíblia é diferente, é dividida em Torá, no Pentateuco, em profetas, tanto maiores como menores, e Ktuvim, escritos, poemas, salmos, enfim, cânticos. Então, é assim que a Bíblia é dividida, tá certo? Até aí, tudo bem? Às vezes, o professor te chamava para ler em voz alta. A Bíblia, sim, gente, a Bíblia, sim, diferente dos livros de escola, porque nessa idade, quando você já está no ensino médio, você lê sem pontinhos, tá bom? Lembrando que o alfabeto hebraico são 22 letras, consoantes. É isso mesmo, o hebraico é repleto, o alfabeto é cheio de consoantes. E as vogais como ficam? Onde ficam? Como que você lê sem vogal? Como é que você lê uma frase sem vogal? São pontinhos, são sinais massoréticos, como o Revelação falou. Tá? Eles são sinaizinhos que ficam ali em cima, embaixo, do lado da letra. Tá bom? A Bíblia, sim. A Bíblia, a Tanakh, ela tá cheia de sinaizinhos. Por que ela tem sinaizinhos? Porque é um idioma antigo, é um idioma que você não usa termos bíblicos para falar no dia a dia. Então, as pessoas vão ter dificuldade de ler um texto tão antigo sem vogais. Você corre o risco de errar o que você está lendo, porque não são palavras do teu dia a dia. Por isso que tem aulas, porque você... por isso que eu, na minha escola, eu tinha aulas de hebraico bíblico. Por quê? Porque é um idioma que não é falado no dia a dia. São termos antigos, são tempos verbais diferentes, e tem toda essa diferença, entendeu? Então, é por isso que tem aula na escola. Não estou falando para estrangeiros, eu estou falando para israelenses, crianças que falam hebraico, elas têm aula, assim como tem aula de matemática, de inglês, de geografia, tem aula de Bíblia, para você compreender a Bíblia. Quando eu comecei a ler, aí eu comecei a me deparar com o tetagrama sagrado, tá? Eu comecei... Consoantes vocálicas não faz parte do hebraico moderno, nem do hebraico bíblico. Talvez você está falando de algo aí lá do tempo, lá do que acharam a plaquinha lá há 3.300 anos. Lembra que o hebraico passou por uma reforma, tá? Hoje em Israel não tem consoantes vocálicas, em hebraico não tem. Tá? É a letra, é a consoante, e as vogais são pontinhos embaixo, em cima. Voltando, eu comecei a ler e me deparei com o tetagrama sagrado. Então, chama aí o pessoal, eu peço para você me dar esse apoio, chama quem não está nessa live, porque, assim, eu não vou falar mais sobre esse assunto, tá bom?
Porque eu já falei e muita gente fica me enviando. Gente, eu recebo mensagens assim: Sara, você não quer falar o nome de Deus? Você vai para o inferno porque você está ocultando o nome do verdadeiro Deus. Então, gente, se você conhece alguém que defende que o nome de Deus é tal, que o nome de Deus é aquilo, que isso, que. Enfim, pessoas que dizem que não pode chamar o nome de Deus porque é o nome de Jesus, porque não é Jesus. E chama essas pessoas que eu vou falar dentro do hebraico um pouquinho, tá bom? Vou tentar resumir a situação aqui. Porque esse tipo de discussão eu quero tentar esclarecer a dúvida em vez de você ficar com isso na cabeça, porque eu acho que não acrescenta em nada, tá? Eu acho que não acrescenta em nada, mas a título de informação, vamos resolver esse problema aí. Sim, Camargo, vou falar sobre isso, do respeito. É o que eu vou entrar agora. Aí eu estava lendo a Bíblia, tentando ler as vogais, e eu me deparei com o nome de Deus, o tetagrama sagrado, que é o que as pessoas chamam, né? São 4 letras no hebraico. Yud, Rei, Vav, Rei. 4 letras sagradas. Então, caramba, não tem vogal. Aí eu ficava tentando. Ué, aqui tem um Iá embaixo, aqui tem um Iô, um Iu. O que tem aqui? Aí eu comecei, assim, tentar ler. Aí o professor olhou assim, mas o que você está tentando ler? Eu falei, que nome é esse que toda hora aparece? Eu não consigo ler. Ele falou assim, olha, você não tem que tentar ler. Até porque, primeiro, não tem vogal. Segundo, porque esse é o nome de Deus. E esse nome é sagrado. E com o tempo, gente, eu fui aprendendo que... Aí eu falei, tá, mas como eu vou ler? Aí ele falou, você lê assim, Hashem. Hashem em hebraico significa o nome. Você pode falar Hashem, esse Rzinho fraco, ou você pode falar Hashem. Tô falando para vocês, não o que o professor me falou. Porque o rei no hebraico, ele tem o som de Rzinho fraco ou som mudo. Por quê? Porque quem fala no dia a dia não põe R, tá? O hebraico de rua, o hebraico do dia a dia, você não coloca R. Então, Hashem. Então, ele disse assim, esse nome, você diz Hashem, o nome. Você fala Elohim, para não falar Elohim, fala Elohim. Você fala Adonai, você fala Akadosh Baruch Hu, que é o santo. Você fala o que quiser, mas você não lê, não tenta ler o que está escrito, porque é o nome de Deus e nós respeitamos. Gente, esse negócio do nome de Deus é tão... simplesmente o fato de escrever, quando você pega um professor muito religioso, o simples fato, nem só ele, mas outros, o simples fato de escrever o nome no quadro, eles não fazem isso. Na lousa mesmo. O fato de escrever na lousa da escola ali, eles não fazem isso. Por quê? Porque você não vai colocar o nome de Deus num lugar que pode ser apagado. Tamanho respeito, entendeu? Então, o que a gente vê, não só no Brasil, tá? Não é algo só do brasileiro, mas sim, o brasileiro insiste muito nisso, cristãos, evangélicos, mas em outros países também a gente vê muita insistência, americanos também. Eu sei o nome de Deus, e é isso e tal. Poxa, isso é tão desrespeituoso, gente, isso é tão... é uma coisa tão ofensiva em Israel, mas demais, você ficar defendendo uma teoria ou ficar chamando a Deus, o nome dele é esse, aquele, porque isso vai direto com não falarás o nome do Senhor teu Deus em vão, não ficar falando em vão, simplesmente porque você quer ficar falando, escrevendo. Então, tamanho respeito, o temor, não sei se você já viu uma mezuzá, já viu? A mezuzá é um objeto onde se guarda o Shema Israel, que é uma oração,
de Deuteronômio, e eles colocam no umbral direito da porta. Ali aparece o nome de Deus, e simplesmente para poder escrever, né, eles escrevem nela, aquilo é escrito à mão, é abençoado por um líder religioso, por um rabino, só que só para escrever aquilo, gente, pelo fato de ter o nome de Deus ali, ele se santifica, ele ora antes, ele fala com Deus, ele entra assim como ele se santifica para escrever esse nome. E aí a gente vê, aí eu fico pensando, né, um judeu chegando no Brasil, aí tem aquele nome, o nome de Deus em placa, tem gente que coloca no YouTube, tem gente que coloca na capa do Face e tal. Isso é um verdadeiro desrespeito, né? Para eles é uma grande blasfêmia. Então, estou falando para vocês a seriedade do nome. Agora, gente, no hebraico antigo, o nome não só significa como que se diz? Como você se chama, tá? O nome, ele carrega a característica da pessoa, ele carrega o caráter da pessoa. O nome não é simplesmente, eu sou a Joana, Joana, tá? Não, o nome carrega quem você literalmente é. O nome é tão importante em Israel que até hoje você vê que a gente vê reflexos bíblicos, coisas bíblicas que acontecem nos dias atuais em Israel. Quando um bebê vai nascer, a mãe não sai divulgando nas redes sociais. Olha, esse aqui é o João, esse aqui vai se chamar João e tal, ele é e isso e aquilo, principalmente o nome dos meninos, né? Ele vai se chamar isso e tal. Eu pensei nos nomes, me ajudem a escolher. Mas você sabe o nome? A revelação. Eu já vou chegar nesse nome aí que vocês estão escrevendo, tá? Deixa eu explicar a importância do nome. Calma aí. Então, eles não divulgam o nome em rede social. Quando é que se fala o nome da criança? Principalmente o menino. Depois que ele passa pela aliança, gente, pela Brit Milá, pela circuncisão, a mesma aliança que foi feita entre Deus e Abraão, né? Que foi a circuncisão, e depois e isso veio com o passar dos anos. Depois que a criança é cortada ao 8º dia, tá? Você vê que as leis de Deus são tão perfeitas que por que não no 7º, por que não no 6º dia? E sim no 8º dia, tem que completar 7 dias, aí sim no 8º, porque até pela medicina, se um recém-nascido antes de 8 dias sofrer algum tipo de corte, por pequeno que seja, ele pode ter uma hemorragia, né? Isso pode causar a morte dele, por ser muito pequenininho, por ser recém-nascido. Então, em Israel, 8 dias, ele passa pela circuncisão e ali diante de todos o pai fala. Ainda que tenha sido a mãe que escolheu o nome, não importa. Ele fala, né, o pai, ele vai se chamar fulano de tal, tá. E isso reflete algo bíblico. Isso reflete, vocês lembram do pai de João Batista, né, que era sacerdote? Ele não creu na mensagem do anjo e ele ficou mudo. Lembra disso? De Isabel, que era a mãe dele. Então, ele ficou mudo o tempo todo. Quando foi que a boca dele se abriu? No dia da circuncisão. E ele a boca dele abriu e falou: o nome dele vai se chamar João. Porque ele calado. Então, que mais? O nome de Deus, então, gente, ele carrega essas características. E a Bíblia, gente, em vários momentos fala que ele é El Shaddai. O que significa El Shaddai? Né? El é Deus. Em Israel, existe uma interpretação para Shaddai, apesar de ser um pouquinho
não se sabe de onde surgiu essa palavra, mas acreditam que é a abreviação de 3 palavras. Shin, que é a primeira letra, que simboliza Shomer. Shomer é guardião. Dalet, que representa Dlatot, portas. E Yud, que representa Israel. Então, Shaddai tem o significado de Shomer Dlatot Israel, guardião das portas de Israel. Por isso que, quando você chega em Israel, você vê um mezuzá gigante, que é aquele que coloca no umbral da porta direita, do lado direito, na entrada de Israel, você desce do avião, você passa ali pela... Antes de, no controle de passaporte, já tem ali um mezuzá gigante com Shin Dalet Yud, que é o nome Shaddai, tá bom? Então, Deus se apresenta como o Deus Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, foi assim que foi traduzido em português. Ele se apresenta como Deus forte, Deus conselheiro, como príncipe da paz. Para Moisés, ele falou, eu sou o que sou, né? Ou eu serei o que serei. Eu vou me manifestar da forma que quiser, não importa como eu me chame, eu vou ser presente, eu serei, né? Eu serei naquela situação, é eu que vou ser naquela situação. Ele se manifestou como diversos nomes, se você lembra de algum nome mais que Deus falou, aí, ó, Senhor dos Exércitos, ele falou que ele era general de guerra. Então, em vários momentos, né, ele não falou só que ele é uma coisa. E pasme, gente, se você ir lá no livro de João, Jesus, que é chamado em hebraico de Yeshua, no Novo Testamento tá assim, no Novo Testamento em hebraico. No livro de João, numa oração que Jesus fez com o Pai, né, ele falando com o Pai, ele falou assim, olha, eu vou para junto de ti. É muito bonita essa oração, mas guarda essas pessoas que tu me destes, em teu nome que tu me destes, ou seja, no teu nome que o Senhor me deu. Teu nome é meu também, ou seja, o nome de Jesus também é uma manifestação de Deus. Assim como Senhor dos Exércitos é, assim como Deus forte, príncipe da paz, Emanuel, né? Então ele se manifesta de acordo com a situação presente. Agora as pessoas perguntam, né? E sobre, por exemplo, os profetas da Bíblia, Isaías, em hebraico, se diz Yeshaya ou Yeshayahu. Jeremias se diz Yarmiá ou se diz Yarmiyahu. O primeiro-ministro, o ex-primeiro-ministro, se chamava Netanyahu ou Netanyahu só, né? Ele não tem outro nome. Quem mais? Então, essa terminação IA, outra terminação, outro nome também, gente. Peraí, não é só IA e IAU, não. Tem outra terminação também. A terminação, por exemplo, não terminação, mas no começo do nome de João, tem parte do tetagrama também. Em hebraico, João se diz Yohanan. Yohanan. Yo é uma abreviação também do tetagrama sagrado. Então, gente, as pessoas defendem. Então já sei. O nome de Deus é Iá. Eu posso te afirmar que essa é só a metade. Esse não é o nome inteiro. Então é Iau. Se você pegar as letras no hebraico, você vai ver que está faltando. Não é só isso. Então, falta parte, falta uma sílaba, uma letra, falta. Por quê? Porque hoje, no hebraico de hoje, não tem vogais para confirmar. Aí você diz, mas como é que se perdeu? Poxa, mencionado tantas vezes na Bíblia, a gente tem que voltar na história e ver. Eu falei para vocês que o nome de Deus é tão sagrado, que não era falado assim. Se as pessoas tivessem uma confirmação de qual fosse esse nome mesmo, não teria discussão sobre isso. É X e X e pronto, pá.
E por que tem tanta discussão sobre isso? Porque realmente não se sabe ao certo. Ninguém está escondendo nada, entendeu? O que aconteceu? Depois da derrubada do segundo templo, não sei se você se lembra, Jesus ele profetizou que o templo seria derrubado, não ficaria pedra sobre pedra. 70 anos depois que Jesus morreu, né, ressuscitou, ascendeu aos céus, aconteceu isso. Vieram os romanos, acabaram com tudo, gente, acabaram com tudo. Aquele muro que você vê lá em Jerusalém, o Muro das Lamentações, que em hebraico se chama Muro Ocidental, nem tem nome lamentação. Isso aí é uma coisa que os latinos, né, em espanhol e em português se fala, lamentações. Porque realmente eles choram ali. Aquele muro, era um muro de arrimo, né, um muro de base. Ele necessariamente não fazia parte assim da estrutura interna do templo. Ele fazia parte de um muro de fora, né? Então, realmente não ficou pedra sobre pedra. E as pedras que você vê é aquela coisa assim estrondosa, enorme. Jerusalém foi queimada, foi derrubada, levada às cinzas. Então, quem mencionava esse nome tão sagrado? Somente os sacerdotes, principalmente o sumo sacerdote, quando ele abençoava o povo. E qual era a bênção que ele fazia? Aquela bênção que o Senhor te abençoe e te guarde, né? Hashem ishmerecha vechunecha, Hashem yaer panav elecha, que o Senhor te dê a luz, né? Que levante a luz do seu rosto sobre ti. Então ele levantava as mãos, não sei se você já viu que ele faz assim com a mão, né? Enquanto as pessoas até hoje recebem essa bênção, elas cobrem o rosto. Então, enquanto ele abençoava as pessoas, o que ele fazia? Enquanto ele abençoava as pessoas, ele mencionava em voz alta, porque ele abençoava as pessoas mencionando esse nome sagrado, essas 4 letras sagradas. Então, esse nome deixou de ser falado por quanto tempo, gente? Depois que o segundo templo foi destruído? Por muitos anos, quase 2.000 anos, o hebraico deixou de ser falado como língua. Deixou de ser falado, as pessoas só usavam o hebraico para fazer oração, para ler a Torá, as crianças foram nascendo e perderam o hebraico. Então, um nome tão sagrado foi, bom, não vamos falar. Se você não fala algo, as pessoas não aprendem. Então, por gerações, o hebraico passou por uma reforma, não existia escritas nesse achado antigo sobre a bênção e a maldição. Gente, daqui a pouco eu vou ter que encerrar essa live. O Wellington perguntou, e para você pronunciar o nome é um desrespeito? Primeiro que eu não sei, né, qual seria o nome completo. Quando as pessoas falam Iá ou Yau, que é somente uma metade. Se esse fosse o nome completo de Deus, ele não estaria no nome de ninguém, porque é um desrespeito, entendeu? Eu acredito que eu, por respeito, eu não fico tentando ler, nem fico escrevendo em redes sociais, ou coloco foto do tetragrama sagrado. Eu acho desrespeitoso, sim, né? Então, até naquele achado arqueológico que foi encontrado, lembra? Sobre comprovando que falava-se hebraico há 3.300 anos, foi encontrado parte do nome de Deus. Só foi encontrado Yud, Rei, Vav. Ou seja, ele não colocou o nome inteiro. Não sabemos por quê. Talvez porque ele estivesse proferindo uma maldição, não sei. Então, para as pessoas que defendem essa tese, o nome de Deus é Yahweh. Você está defendendo só 3 letras, você não está defendendo 4 letras, porque ainda falta uma. E que vogal está embaixo dessa 4ª letra? Ela é muda, não tem vogal, e aí? Entendeu? Então,
Por isso que eu não ataco, nem brigo com quem fala, eu chamo Deus de Yah, ou eu chamo Deus de Yah, eu chamo Deus de isso, de aquilo. Ok, tá bom. Mas você dizer que você sabe, que esse é realmente o nome dele, então você está melhor que muitos arqueólogos, né, renomados, porque nem aqueles que realmente encontraram fragmentos, eles afirmam que está completo o que eles encontraram. Né? Então, se tem alguém que sabe realmente o nome, como se lê esse tetagrama sagrado, que bom que ele se revele em breve. Mas, na prática, tipo assim, o que isso vai te contribuir na tua vida? O que isso vai mudar na sua vida? Sendo que está escrito, se você acredita no Novo Testamento, que Deus deu ao seu filho um nome sobre todo o nome, ou seja, todos esses nomes que a gente falou, Senhor dos Exércitos, Príncipe da Paz, todos esses nomes eu serei o que serei, o El Shaddai, acima de todos eles, o Deus Todo-Poderoso, enfim, está o nome de Jesus, de Yeshua, está escrito isso, tá? Aí tem gente que fala, tá, mas não é Yeshua, é Yahushua, tá? É aí assim. Você sabia que entre o povo de Israel naquela época existia uma diversidade assim de sotaques? Talvez às vezes você está defendendo um sotaque diferente e está entrando em debate por causa de besteira. É isso mesmo. Então, hoje, gente, se você me esperar, eu vou pegar minha Bíblia em hebraico, tá? O Novo Testamento. No Novo Testamento, em hebraico, reconhecido, foi escrito. Poxa, gente, uma Bíblia, você vai desprezar o que está escrito nela? Tá Yeshua, tá certo? E você diz assim, mas eu acredito que tem alguma vogal errada aí. Ainda se tivesse, eu não sei, eu acredito que não. Você acha que o Filho de Deus não sabe que você está falando com ele em uma oração sincera? Mas assim, Sara, eu chamo a Deus de Jeová, ou eu não gosto de quem chame. Se você fala com ele com sinceridade, você acha que ele não vai te ouvir, né? Eu, particularmente, não chamo a Deus de Jeová. Por quê? Porque é uma latinização do tetragrama sagrado, sendo que o J nem em hebraico existe. Então, para mim, não faz sentido esse nome, entendeu? Mas existem pessoas que defendem essa tese. Agora, você ficar entrando em debate, brigar por causa disso. Gente, tá escrito, você tem que se apegar nisso, que tem um nome que está sobre todo nome. Tem um nome que está acima de tudo isso que a gente acabou de conversar, que é o nome do seu filho Jesus. E ele foi colocado em posição de honra depois de todo o sofrimento que ele passou. Depois, se você quiser se aprofundar mais nesse tema, entra aí no YouTube. Eu coloquei qual é o idioma que Jesus falava. Se você não assistiu esse vídeo, assiste. Qual idioma Jesus falava? Bom, aí você dá uma pesquisada aí no YouTube do Cultura Israel, na nossa página, deixa o seu like, tá? Por favor, para contribuir. Se você não é inscrito, se inscreve. Se você gosta de estudar, de pesquisar, que bom. Mas nunca desprezem o que foi dito pelo Pai, né? Ele falou assim, eu dei. Deixa eu ler isso aqui direitinho. Que embora sendo Deus, ou seja, Jesus, embora tendo essa divindade dentro dele, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que deveria apegar-se. Estou lendo em uma versão mais atual. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome que você possa
ter aprendido nos livros, no Antigo Testamento, nos seus estudos que você fez, para que ao nome de Jesus ou de Yeshua se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Então é nisso que você tem que se apegar. Nossa, gente, eu até me emociono de ler algo tão forte. Às vezes você usa o nome de Jesus assim de uma forma tão, né, tem piada, ou de uma forma assim banal, mas se você usar com fé, está escrito que é pedido no nome dele, o Pai, ele vai conceder. Né? E também está escrito que todo aquele que bate, a porta se abre, todo aquele que pede, recebe, e todo aquele que busca, encontra. Ou seja, não é só pedir e pedir, pronto. Vai atrás, creia nisso, que vai acontecer. Tá bom, gente? Eu vou me despedir de vocês, porque realmente eu tenho que encerrar uma aula que eu tenho fechada com alguns alunos, lembrando que se você quiser aprender hebraico, você quer aprender significado de palavras, você quer aprender mais sobre um pouquinho da cultura judaica, porque eu tenho muita coisa para falar para vocês, de verdade. A cultura judaica é uma coisa que, quando você aprende, te faz lembrar dos versículos bíblicos, enfim. Eu estou preparando, sim, um curso exclusivo, um curso Cultura Israel mesmo. Vai ter hebraico dentro dele, vai ter a cultura judaica dentro dele, pontos importantes em Israel, significados de palavras, e tudo isso está sendo preparado. Então você diz assim, eu quero aprender e tal. Tem um pouquinho de paciência, porque a gente grava os vídeos, só que eles devem ser editados, a gente escreve os PDFs, então está sendo preparado sim, com muito carinho, com muito esforço, em breve isso vai estar disponível para todo mundo, tá bom? Então, toda rabá lachem, muito obrigado a todos, lehitraot, que é até a próxima em hebraico. Gente, tchau, lehitraot, tchau.